Olá, começa agora mais um programa Escola de Profetas e estamos falando sobre uma série importantíssima que são os milagres de Jesus. E hoje, além dos milagres, nós vamos falar também sobre as diferenças culturais e principalmente o milagre da filha do oficial da sinagoga. Então vamos dar início e até falando um pouco, porque quando nós começamos a trabalhar os milagres do Senhor, nós começamos a entrar num campo que muitas vezes a gente interprete que seja somente algo onde serão feitos milagres, alguém vai ser beneficiado. Mas a realidade é que nós não estamos falando só de milagres, estamos falando de sinais. E sinais têm um objetivo espiritual superior ao próprio milagre no contexto físico, porque vai marcar ao quê? A espiritualidade, a fé daqueles que vivem. Então, no primeiro milagre que nós falamos, que foi o milagre da transformação de água em vinho, nós vemos que no finalzinho lá do milagre fala assim: e os seus discípulos creram nele. Então, um objetivo maior do que transformar água em vinho num casamento era os discípulos crerem nele, porque ali começaria o ministério. Então, os sinais começariam, eles sairiam, logo depois seriam enviados para levar o reino de Deus e, obviamente, teriam que crer. Então, nós temos que entender que a caminhada, né, o milagre que foi feito ali em Caná, a transformação de água em vinho, vejam que eles reagiram de uma forma até diferente daquilo que talvez fosse a expectativa, porque a gente percebe que cada um tinha uma expectativa e aquilo não aconteceu. Então, eu quero falar hoje sobre essa região principal que é a Galileia. Então, cada região tinha uma cultura, uma história, uma forma de enxergar a fé. E nós vamos hoje ver como é que Jesus se relacionava com cada grupo e eles com ele. Então, vamos começar falando sobre aquilo que estávamos vivendo. Nós estamos falando sobre, primeiro, a Galileia. Depois nós vamos começar a falar da Judéia, principalmente ali aonde Jesus estava atuando. E finalmente nós vamos ver eles serem enviados para pregar o evangelho até fora dessa região para aqueles que eram os estrangeiros. Vamos dar um início em João no capítulo 2, versículo 13, que diz assim: estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito uma azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Então vemos aqui esse momento, o momento em que ele sai da Galileia, fez o seu primeiro milagre, e agora é o momento dele estar em Jerusalém, e ele está no templo. E o templo, ele era de uma importância muito grande no contexto, vamos dizer assim, do culto, da manifestação. Então havia 3 festas principais naquela época, que eles, praticamente todos os que cultuavam, buscavam a Deus, se dirigiam para Jerusalém. Então, era a festa dos tabernáculos, a festa do Pentecostes e também a festa da Páscoa. E esse era o momento, por isso que Jesus vai se dirigir. E quando ele chega ali no templo, ele vê, ao invés daquilo que era um contexto de adoração e busca, porque a Páscoa nada mais era do que a ruptura de um tempo de escravidão que Deus havia preparado para um povo, fazendo sair do Egito e entrando em busca da sua promessa. Então, um dos momentos mais importantes aonde Moisés, grande herói deles, tinha se manifestado.
E de repente o templo agora não passava de um local de oportunidades, aliás, e até oportunistas e de negócios. Agora, veja o zelo que o Senhor tinha com o templo. Então, nós muitas vezes até vemos pessoas que falam que o Novo Testamento não tem um vínculo, o templo, valores materiais não devem ser de maneira nenhuma tidos como sagrados. Mas nós vemos ao contrário. O próprio Senhor Jesus tem um zelo muito grande pela casa do Senhor. Veja, o Espírito Santo está na vida de Jesus. Ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Mas o que ele faz? Ele toma um posicionamento, ele faz um azorrague. O que é um azorrague? Então veja que não foi uma atitude, Jesus ficou irado, não, uma atitude consciente do que estava fazendo. Ele pega cordas, faz um azorrague, que nada mais é do que um chicote, e com aquele chicote ele expulsa os vendilhões do templo, porque tinham muitos que faziam uso daquele momento como um comércio. Inclusive havia até uma situação meio que planejada com os próprios sacerdotes. Então chegavam com as oferendas para sacrifício, entregavam no templo e ao invés de sacrificarem, saía por outra porta, vamos dizer, era colocado na mão de novo dos vendedores do templo e ficava ali um comércio. E o Senhor Jesus demonstra algo muito importante, que é o zelo pela casa do Senhor. A palavra zelo, do grego, ela quer dizer ciúmes. E a pessoa que tem ciúmes é porque zela, porque ama e porque valoriza. Então, vejam que havia uma passagem que falava que o zelo do Senhor consumia, vamos dizer assim, um sentimento que havia dentro dele. Então é muito importante entender que não foi uma atitude deslocada, de ira, não, consciente, expulsou ali os vendilhões do templo, tomou algo como posicionamento, e é muito importante a gente ter essa noção dos valores, inclusive materiais. Porque nós vivemos um tempo que até porque as pessoas falam, mas hoje nós somos o templo do Espírito. As pessoas às vezes são relaxadas com a casa do Senhor, com o altar, com valores que pertencem ao Senhor, até instrumentos musicais de louvor e adoração ao Senhor. Veja que o contexto espiritual dos valores de Deus no Antigo Testamento, as coisas que eram usadas no templo, elas nunca mais poderiam ser usadas para nada. Então vamos supor que eram coisas de metal, com o tempo envelheceram, não dava mais para usar uma caneca de metal. Eles derretiam e faziam dali um garfo, alguma coisa que seria novamente usado no templo. Então aquilo nunca mais poderia ser usado de forma comum. Então vejam que o conceito que o Senhor Jesus tinha de valores espirituais era muito importante, e esse zelo que nós temos que ter hoje em dia também. Então, veja que a época da Páscoa era a festa mais importante para os judeus em Jerusalém. Então eles vinham e Jerusalém ficava ali lotada. Então veja que com autoridade ele vai ali num contexto mesmo de purificar a casa de Deus. Ele não estava brincando em serviço, porque muitas pessoas estavam vendo os sinais, as maravilhas, tudo, mas era importante ver também o quê? A maneira a qual ele estava se comportando, e muitos creram, até pelo zelo que ele tinha com as coisas de Deus. Vamos ler João capítulo 2, versículo 23, que diz assim: estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia a todos e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então, é muito importante nós vermos que aqui a Bíblia ela faz uma observação importante. Jesus não se confiava a essas pessoas, mesmo que elas criam, porque ele conhecia o coração humano, ele sabia que uma fé verdadeira, ela não pode ser baseada só em sinais, e nem também em margem daquilo que vai trazer favor para mim. Então, Jesus começa a falar
a respeito disso, ele tem esse sentimento, não se fiava a eles, porque conhecia o quê? Aquilo que são os valores dos homens, porque as pessoas muitas vezes são mais interesseiras do que outra coisa. Há um outro episódio, inclusive, que o Senhor Jesus fala: vocês não estão me seguindo por causa dos sinais e das maravilhas, das curas que eu tenho feito. Vocês têm me seguido porque multipliquei o pão, vocês alimentaram, ficaram satisfeitos. Quer dizer, vejam que há um paralelo, e obviamente o Senhor Jesus não estava só censurando a busca de valores materiais, mas ele queria colocar em ordem aquilo que são os conceitos mais importantes, são os espirituais. Então, o próprio Senhor Jesus, já no momento em que ele envia os seus discípulos definitivamente, aonde é enviado, ele fala: os sinais seguirão aos que crerem. Então, não é o objetivo do evangelho você seguir sinais, você até pode. Num conceito de um sinal, você vai lá e Deus obviamente vai te honrar, mas também fala que quando nós cremos e buscamos ao Senhor, esses sinais começam a fazer parte do nosso dia a dia, da nossa vida. E esse é um conceito muito importante. E é nesse contexto que um homem importante aparece, né? Um fariseu, um membro do Sinédrio, chamado Nicodemos. Então o Sinédrio representava a religiosidade da Judéia. Então ele vem até Jesus e ele vem de noite. Então ele é um dos 71, né? Então, para você ter ideia o que era o Sinédrio, 71 homens que tinham um vínculo social e espiritual, os mais importantes da época, e Nicodemos era um deles. E vai procurar Jesus à noite. Então, ali a gente até percebe que ele não queria buscá-lo, né? Era um homem que já tinha uma idade, vamos dizer assim, avançada, mais de 50, 60 anos, não sei, mas ele de repente fica sabendo de um jovem rabi, 30 anos, um mestre, ficou sabendo dos sinais, das maravilhas, das ministrações, e ele obviamente com medo, né, eu imagino, mas ele tinha também sede da verdade. E Jesus vai ensinar, vamos dizer assim, a maior de todas as lições que podem acontecer a uma pessoa, independentemente da idade dele. É preciso nascer de novo, né? É preciso renascer. E esse contexto espiritual de que é preciso nascer de novo é um conceito de uma importância muito grande na nossa vida. Então, a Bíblia diz que todos quantos creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, nós não só renascemos no contexto de uma espiritualidade, nós renascemos verdadeiramente como filhos de Deus. Então, deixamos de ser criaturas para nos tornarmos filhos. E esse contexto era muito importante. Vamos ler João no capítulo 3, versículo de 1 a 3, que diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, e este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, vejam que o contexto dessa leitura ele é muito importante, porque mesmo ele sendo uma pessoa de idade, tendo um conhecimento muito elevado, fazer parte de uma elite social religiosa, ele precisava nascer de novo. Então, aqui nós vemos o tratamento que Jesus vai dar, eu vou dar mais detalhes depois, mas é muito importante você ter esse conceito, porque existem jovens de 15 anos que espiritualmente são muito maduros, e pessoas de idade com mais de 70 que são imaturas na fé. Mas vamos trabalhar esses conceitos daqui a pouquinho. Vamos ao pequeno intervalo, voltamos já já com mais Escola de Profetas.